Olá, pessoal. Aqui fala Rivaldo Robert. Peço que se inscrevam no canal e deixem o vosso like. Hoje vamos dar continuidade em nossas aulas sobre microeconomia. Hoje vamos entrar sobre um assunto muito importante para a microeconomia. Aqui nós vamos tentar falar um pouco sobre a teoria da firma. Na teoria afirma, nós estamos a tentar entender mais como funciona a curva da oferta. Nós vamos tentar entender qual é o pensamento que os vendedores devem tomar, como é que eles devem agir. Então, nós vamos tentar entender isso com mais detalhes. Então, vamos aqui ao nosso conteúdo. Nós, na teoria afirma, nós encontramos a teoria da produção e encontramos a teoria dos custos de produção. Estas são as duas teorias que encontramos na teoria afirma. Então, nós vamos tentar perceber o que cada uma delas quer dizer. Então, aqui vamos na teoria da produção. Aqui, na teoria da produção, ela tenta analisar as relações entre a quantidade produzida e as quantidades de insumos utilizadas. Aqui, nesta teoria, nós vamos analisar aquelas que foram as quantidades que produzimos e os insumos, as os insumos, nós estamos a falar dos fatores de produção, que é a terra, o capital, o trabalho. Então, vamos tentar analisar com as quantidades que se produziu e com aquilo que nós utilizamos. Como é que isso foi proporcional? Enquanto que na teoria dos custos de produção inclui os preços dos insumos. Aqui já é diferente. Lá, aqui na teoria, os custos de produção, aqui já inclui os preços. Aqui nós estamos a tentar ver a quantidade produzida e o custo que nós suportamos sobre esse fator de produção. É esta a diferença e nós vamos analisar de forma separadas. Por quê? Porque a teoria da produção, vamos analisar os aspectos relevantes e depois vamos analisar a teoria dos custos de produção, os aspectos relevantes. Vamos tentar aprofundar cada teoria. Então, vamos aqui iniciar primeiro a entender o que é a produção. Aqui diz, aqui temos, a produção é a transformação dos fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços para venda. Aqui, a produção, nós estamos a dizer que é a transformação dos nossos fatores de produção para nós produzirmos bens ou serviços que nós vamos vender. Que os fatores de produção, eles aqui são o trabalho, o capital, a terra. Nós usamos esses fatores de produção, nós passamos num processo de produção e transformamos em bens e serviços. Então, e aqui nós vamos tentar analisar, deixa eu ficar aqui desse lado, é melhor. Então, aqui nós temos dois tipos de eficiência. Temos a eficiência técnica. Aqui na eficiência técnica, nós estamos a dizer utilizar os mesmos fatores de produção e produzir maiores quantidades. Enquanto que eficiência econômica, nós estamos a dizer com o mesmo capital que nós temos, tentamos reduzir os custos e produzir da melhor forma. Enquanto que eficiência técnica vem tentar dizer com os mesmos recursos, nós estamos com os mesmos recursos, os mesmos trabalho, nós tentamos economizar e produzir mais com tudo mesmo. Enquanto que a eficiência econômica, estamos a dizer
o mesmo dinheiro. Vamos tentar reduzir os custos e muito mais e tentamos produzir da melhor maneira. Produzimos mais, reduzindo os custos e muito mais. Então, nós devemos entender que há diferença entre a função de produção e a função de oferta. Por quê? A função de produção ela tem uma relação com as quantidades, com os fatores de produção. Então, nós, nós estamos a dizer que as nossas quantidades serão iguais aos nossos fatores de produção. Então, a função de produção vem analisar essa relação, os nossos fatores que nós usamos e as quantidades que nós produzimos. Enquanto que a pessoa está aqui, a nota B, função de produção é diferente com a função de oferta. Aqui é a relação entre as quantidades e os fatores de produção. Isso é a função de produção. Enquanto que a função de oferta vem analisar, olha que foi a relação das quantidades e os custos. Aqui já entram, aqui na função de oferta já entram os preços dos custos. Aqui já entram os preços que nós suportamos, enquanto lá já não, é diferente. Então, aqui nós vamos tentar entender alguns conceitos básicos. Esses conceitos básicos, nós temos aqui os fatores de produção fixos. Aqui, os fatores de produção fixos, estamos a dizer que são aqueles fatores que não alteram, como, por exemplo, o capital fixo de uma empresa. Nós já constituímos a nossa empresa, nós temos ali um capital. Aquele capital não altera, ele está lá. As instalações, por exemplo, as instalações são fixas. Isto nós analisamos durante um determinado período. Né? As nossas instalações, durante um determinado período, ela é fixa, ela é a mesma. O nosso capital fixo, a nossa instituição, durante um determinado período, ele não altera, ele é fixo. E temos aqui os fatores de produção variáveis. Aqui nós estamos a dizer que são aqueles fatores que variam consoante a nossa produção. Aqui é diferente. Aqui nós temos, por exemplo, a mão de obra. Quando tu estás a produzir, quando tu queres produzir mais, tu aumentas mais a mão de obra. Então, esses fatores vão variando consoante a tua produção. Nós temos aqui a matéria-prima. É um fator variável. Não? Quanto mais estamos a produzir, nós vamos aumentando a matéria-prima. Então, ele é variável. Então, nós aqui na função de produção ou na função de produção ou na função de custo de produção, nós vamos encontrar dois tipos de funções lá dentro. Nós temos a de curto prazo, onde pelo menos um dos fatores de produção é fixo. Então, quando isso ocorre, nós estamos a dizer que é de curto prazo. Quando todos os fatores de produção são variáveis, nós estamos perante uma função de longo prazo. E aqui nós temos algumas fórmulas que nós vamos usar bastante na a função de produção. Nós temos aqui a produção de curto prazo. Nós temos ali o produto total. Nós estamos a se referir ao produto total. O produto total ele é igual às quantidades produzidas. Por quê? O produto total é aquilo tudo que se produziu durante um determinado período. É por isso que estamos a dizer o produto total é igual às quantidades. Temos o produto médio, o PME. Então, o produto médio, nós podemos analisar o produto médio em duas vertentes. Nós podemos analisar o produto médio em relação aos trabalhadores e podemos analisar o produto médio em relação ao capital, que é o capa. Aqui, o produto
médio, nós vamos dividir a produção total sobre o número dos trabalhadores. Nós queremos perceber, em média, os trabalhadores produzem quanto? Então, é a produção total sobre os trabalhadores, e assim vamos descobrir a média da produção por trabalhador. Ou podemos pegar as quantidades sobre os trabalhadores, porque o produto total é igual às quantidades, então, mesma coisa. Enquanto aqui, o produto médio em relação ao capital. Aqui nós estamos a tentar entender com o capital investido, olha aqui a produção média. Então, nós pegamos o produto total sobre o nosso investimento e nós realizamos e assim nós descobrimos que por este capital, em média, nós produzimos tanto e temos aqui o produto marginal. O produto marginal, nós queremos entender, olha aqui, a variação. Porque quando nós estamos a contratar um trabalhador, quando vamos contratar 2 trabalhadores, 3, nós queremos entender, quando saímos de 1 para 2, olha que foi a variação que ocorreu. Aquele outro, o segundo trabalhador, veio acrescentar quanto para a produção. O terceiro trabalhador veio acrescentar quanto para a produção. Por quê? Porque aqui chega um ponto que, quando nós acrescentamos a mais, nós estamos a causar prejuízos para a empresa. Então, é o produto marginal que vai nos ajudar a entender que não, aqui já estamos no nosso máximo. Nós daqui não podemos passar, porque se contratamos mais um, em vez de aumentar a produção, ela já reduz. Então, o produto marginal vai nos ajudar a analisar isto. Então, nós temos aqui o produto marginal em relação ao trabalhador, onde nós pegamos a produção total sobre a variação dos trabalhadores e assim nós entendemos que foi o acréscimo, que também podemos pegar a variação das quantidades ou sobre a variação dos trabalhadores, mas essa a variação também nós podemos usar a derivada. É a mesma coisa. Nós estamos a derivar as quantidades totais em relação aos trabalhadores. Também a ideia é que nós temos o produto marginal em relação ao capa, que é o capital. Aqui nós vamos colocar a variação da produção total em relação à variação do capa, a variação do capital. Aqui nós vamos ver com este investimento, ele que foi a variação da produção, aumentou ou não. Então, nos ajuda a entender isso. E também nós podemos usar a variação sobre as quantidades, sobre o capa, ou mesmo a derivada de que em relação ao capa, que é o capital. Então, essa é mais ou menos a ideia da, da teoria da produção. Aqui nós entramos mais em detalhes sobre a função de produção, nós tentamos analisar mais esta vertente. Depois vamos ter algumas aulas práticas, onde vamos tentar entender um pouco como isso funciona e depois vamos analisar um pouco já a teoria dos custos de produção. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like. Até a próxima aula.